Convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler de 1 a 11. Gênesis 15, de 1 a 11, nós vamos falar sobre a família e o reino de Deus. A família e o reino de Deus. Muito bem. Vou pedir que nosso irmão Valdemir se coloque de pé e nos conduza nessa leitura, por favor. Obrigado. Você já participou de um grande projeto? Já idealizou um grande projeto? Vou construir uma casa, vou construir um império, um grande projeto. Vou construir algo. Como você se sentiria se Deus mandasse você construir um grande projeto? Fico imaginando o caso de homens que receberam uma grande missão, por exemplo, Noé, em construir a arca, num lugar onde nem rio tinha, né? Que passava na cabeça dele, né, o quão o povo ali estava mencionando, esse daí é um elefante branco, vai ficar aí sem nada, sem nenhuma utilidade. Deus chama homens para fazer um grande projeto, para realizar um grande projeto. Os chamados para fazer um grande projeto, não só no passado, mas como para hoje também. E esses grandes projetos que Deus nos chama para realizar, são projetos sublimes, projetos da glória e da majestade de Deus. Nós vimos no texto que nós lemos agora, que o nosso irmão Valdemir nos leu o texto, nós vimos que Deus chamou Abraão para um grande projeto. Um projeto que ele não mensurava por completo o que iria ocorrer e o que iria ser realizado por completo. Deus chama para participar do seu reino e tem chamado nossas famílias para desenvolver esse projeto maravilhoso. Afinal de contas, não é só eu que sirvo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi a declaração de Josué.
Assim devemos também olhar para a nossa família, não como um projeto pessoal, meu pessoal, de crescer, né? Estudar, trabalhar, casar, né? Ter filhos e ter netos e morrer. Não é isso o projeto da família. O projeto da família é algo muito maior do que simplesmente o nascer e no interregno ter família e morrer, nesse meio tempo morrer. Não, pelo contrário, a família é um projeto de Deus, um projeto maravilhoso de Deus. E o que nós temos visto e ouvido e presenciado nos últimos tempos é um ataque a esse projeto divino, ao projeto da família. Porque se destrói uma família, você destrói o quê? Gerações. Quando nós falamos do âmbito familiar, nós falamos do âmbito familiar não no tempo e espaço local que nós estamos vivendo, mas estamos falando do tempo posterior. A promessa para mim, para os meus filhos e filhos dos meus filhos. E assim vai a bênção do Senhor na família, percorrendo as gerações. As gerações. Por isso a importância do projeto familiar. E aqui não é apenas vou casar, vou ter tantos filhos, minha renda per capita na família me permite ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Hoje a gente não vê mais isso, por quê? Porque ter filho custa muito caro. Tem o seu valor de escola, roupas, né? Eu lembro quando meus meninos usavam fralda. Rapaz, coisa que vai é fralda. E vai. E hoje eu passo no mercado e falo assim, meu Deus da glória. Quando eu passo naquela parte das fraldas. Eu falo, tinha vezes que é 3, 4 fraldas por dia, assim, rapidão, assim, que dá até um desespero, né? Dá até um desespero. E eu não quero desanimar você que está pensando em ter filhos, né? Pensando em ter filhos, ou já está encomendando filhos, né? Ou está com expectativa de, né? Não quero desanimar você não, mas tem um amigo meu que fala o seguinte, que filho vem com pão debaixo do braço. E é mais ou menos isso, graças a Deus, né? Deus supre as nossas necessidades. A família e o reino de Deus é o nosso tema. Em primeiro lugar, os símbolos do reino de Deus na família. Eu quero chamar você a olhar esses símbolos do reino de Deus na família. Deus deseja abençoar todos os membros da família e que todos estejam debaixo do guarda-chuva da aliança. O que é esse guarda-chuva da aliança? É um aspecto que nós não temos ouvido muito nesses últimos tempos. Mas o guarda-chuva da aliança, no passado, era que Deus tinha uma aliança com o seu povo. Todo homem do povo de Israel era circuncidado. Circuncidado. Pegava a criança, o bebezinho ainda de 7 dias ali, pegava o pipizinho dele, puxava a pelinha e cortava aquela pelinha do prepúsculo. E ali cortava. Aquilo era a aliança do Senhor. Por que tinha que ser ali? Porque representava as gerações futuras. Porque representava a aliança, um círculo. Representava um pacto que aquela pessoa tinha com Deus. Mas calma aí, a criança tinha feito algum pacto? Não, a criança não tinha feito o pacto. Quem fez o pacto? Os seus pais. Colocando ela, porque a criança não manda. Apesar de que nós achamos que as crianças mandam hoje. Mas elas não mandam. Quem manda são os pais. É você que dá o nome, é você que coloca na escola, é você que ensina, você que educa, você que trabalha a educação dessa criança. Então, quem manda são os pais mandam. E ali aquela criança fazia parte do guarda-chuva da aliança. Do guarda-chuva da aliança. Porque agora o pai estendia a aliança que Deus tinha com ele para o seu filho. É o batismo nosso hoje. Nós batizamos nossos filhos
estendendo a bênção de Deus que nós temos, que Deus tem comigo, para as crianças. Muitos pais não batizam seus filhos porque não entendem esse princípio do guarda-chuva de proteção. A guarda-chuva da aliança do Senhor. A criança não precisava declarar sua fé. E muitos falam assim, mas a criança não tem fé. Quem crê e for batizado, será salvo. Então, para ser batizado, tem que crer. Certo? Não. Não é isso. Porque esse texto está falando para homens, para pessoas adultas. A criança não crê. E o texto ele continua, quem não crê já está condenado. Se a gente pensar nesse texto para a criança, nós estamos condenando as crianças. Quem não crê já está condenado. Então a criança não crê, então ela está condenada ao inferno? Não também. Por quê? Porque a salvação é pela graça do Senhor nosso Deus, e o batismo é um sinal externo de algo que está interno no coração dela. O pai estende a sua bênção ao seu filho ali no momento da circuncisão. Assim como também os pais hoje estendem a sua bênção para com os seus filhos. E esse guarda-chuva de proteção, por exemplo, a mulher não era circuncidada no Velho Testamento e hoje é batizada. Verdade, fato. Mas por que ela não era circuncidada? Porque ela estava debaixo da proteção do seu pai. E ela tinha que casar com alguém da aliança, e esse alguém da aliança, ela ia para o guarda-chuva agora do seu marido. Ela saía da proteção do seu pai e ia para a proteção do seu marido. Por isso a mulher não podia casar com um incircunciso. Não podia ter jugo desigual, porque não há compatibilidade uma coisa com a outra. E ver que essa bênção do Senhor estava ali, e o sinal da família com um lugar de bênção, está posto nas Escrituras. A família é um projeto de Deus abençoar as pessoas. É o pai abençoando o filho. É o pai abençoando o filho. Essa é a ordem natural. E o filho, quando for já velho, ele vai abençoar o pai, honrando o pai até o final. Por quê? Porque a bênção de Deus está nesse princípio. Mas o que as gerações hoje têm feito? Pais abandonam os seus filhos na creche, na escola, deixando 7 horas da manhã, pegando 9 horas da noite. Eu sei disso, gente. Tem gente que faz isso. A criança vai dormindo para a escola, ela volta dormindo da escola. E aí, o que acontece? O pai envelhece. E o que o filho faz? Leva para casa para cuidar? Não. Coloca num lugar aonde o pai não vai atrapalhar. No asilo. Abandona o pai. E eu vi esses dias alguém falar assim, estão se colocando, pais colocam filhos na creche e andam com os cachorrinhos na rua e nas praças, com os pets. Porque não tem tempo para andar com o filho, mas com o pet tem. Filhos deixam os pais no asilo e andam com os filhos pets na praça e nos lugares. Por que será? Será que alguma coisa não está errada? Muitos têm amado mais o pet do que o pai, do que a mãe, do que o filho. Meus amados, eu não estou falando que você não possa colocar alguém que tem deficiência e necessidade especial no lugar que tem atendimento especial, tá? Por favor. Porque tem pessoas que precisam e têm necessidades especiais que vão precisar de um atendimento especial. Mas mesmo lá não vão ser abandonadas. Mesmo lá não vão ser abandonadas, é diferente. O reino de Deus é o reino do guarda-chuva de proteção, onde os membros da família participam dos símbolos da aliança. E olha só como esses símbolos são estabelecidos. A Páscoa, a ceia do Senhor,
A redenção, a circuncisão, o batismo, a inserção da nova aliança, está tudo dentro da família. E na família recebe a bênção do Senhor. Como que era celebrada a Páscoa? Sentava todo mundo junto, posto lá, matava o cordeiro, todo mundo comia aquele cordeiro, as ervas amargas, lembrando do sofrimento da escravidão. Por quê? Porque precisa ter esse momento, e esse momento é aprendizado e aprendido na onde? Na família. É na casa, é no convívio do lar. A família não é um lugar onde 2 pessoas habitam, 3 pessoas habitam, e moram ali, passam tempo junto, e são amigos. Não, a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus, para que você ensine o seu filho, para que você ensine os princípios e os valores. Desde o princípio foi estabelecido isso, porque é na família que Deus quer abençoar e ensinar e passar às gerações o que foi proposto no reino de Deus. A família e o reino de Deus. Quero falar agora sobre as leis do reino de Deus na família. Convido você a observarmos o texto de Números 25, nós vamos ler de 10 a 13. Então diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, disse: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Deuteronômio 4:31. Então o Senhor teu Deus não te desampararás, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais, que jurou a teus pais. Deus estabeleceu um pacto com o homem, e ele continua cumprindo o seu pacto. O que Deus prometeu, ele cumpriu até o final. Quando ele promete que o povo ia sair da escravidão e ia para a terra que emana leite e mel, aqueles homens lá que saíram do Egito, apenas 2, José e Caleb, entrou na terra prometida. Mas o povo entrou, porque a promessa é para o povo do reino de Deus. Aqueles que murmuraram, que reclamaram, ficaram no deserto. Mas Deus cumpriu a sua promessa dos filhos deles entrando na terra prometida. Por quê? Porque a promessa que Deus jurou aos nossos pais irá acontecer. Percebe que ele sempre linka a bênção de Deus com a família. É para mim e para os meus filhos. Eu posso crer na promessa que Deus realizou para com os nossos pais. Deus estabeleceu um pacto com o homem. O que é abençoado é as pessoas. O que é abençoado é as pessoas. Interessante, há um tempo atrás, uma pessoa me chamou para que orasse por ela, porque ela ia tomar um remédio. E aí, ela pediu: ora pelos remédios, pastor, que eu vou tomar. Eu falei: não, pelo remédio eu não vou orar, não. Não vou orar pelo remédio. Eu vou orar por você. A bênção de Deus não é para o remédio, não é para o carro, para que não aconteça acidente, não é como para uma Bíblia, para um instrumento. A bênção de Deus é para quem? Para mim, para você. Nós oramos por pessoas e clamamos a Deus por pessoas, porque as pessoas são abençoadas. E por causa de mim, Deus pode abençoar o quê? O remédio, para causar o efeito desejado. Percebe? Meus amados, muitos querem a bênção das coisas.
Não, nós que somos abençoados. Deus estabelece um pacto com o homem. Com o homem. Veja lá Lucas 22, 20, fala assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o pão, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Percebe que ele fala que esse cálice é o cálice da nova aliança, que foi derramado, não por causa do cálice em si mesmo, não por causa do suco, não por causa do pão, mas por causa do quê? Por causa de vós. Por causa de vós. Foi derramado por causa de mim e de você. Não foi derramado por causa dessas paredes, por causa da denominação, por mais que nós amamos a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, com tradição reformada, por mais que amamos a teologia reformada, não. Deus ama a mim e a você, e Ele nos dá uma teologia santa, ou mais próxima do seu desejo, que nós procuramos obter e ter, e caminhar, por causa não da teologia, por causa de nós. Nós somos os abençoados. É por causa de mim e de você, é em nosso favor. A bênção do Senhor vem sobre nós por causa do cuidado do reino de Deus em nossas vidas. E Ele estabelece as leis para que nos proteger do mal. As leis do Senhor não é para nos afastar de Deus, mas é para nos afastar do mal, porque o mal nos afasta de Deus. Então, quando Ele nos dá a lei, Ele nos dá a lei proibindo algo, é porque aquele algo vai ser danoso a mim e a você, nos afastando de Deus. O melhor que nós temos é a proximidade de Deus. É o estar mais perto de Deus constantemente, não nos afastando do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13. Fala assim: porquanto lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que estava acontecendo? Aquelas pessoas que eram circuncidadas, olhavam para os que não estavam mais sendo circuncidados, e falavam assim: você é um incircunciso, você não tem uma aliança com o Senhor, você não tem Deus, que vergonha. Mas eles estavam esquecendo que agora a circuncisão era interna, não feita por mãos humanas, mas feita pelo Senhor nosso Deus. E aí a palavra vem falar para eles aqui, fala assim: olha, vocês estão dando atenção a esse povo, vocês estão ouvindo isso daí, então agora achando que devem ser circuncidados para caminhar junto com todo mundo, ser igual a todos. E aí ele fala assim: não, espera lá, lembra que nós fomos circuncidados não por coisas externas, mas por coisa interna. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo, agora nós temos Cristo. E Cristo agora é a nossa aliança. Nós éramos estranhos da aliança da promessa. Não temos esperança, nós não tínhamos esperança, mas agora nós temos a verdadeira esperança. Nós estávamos separados de Deus, sem Deus no mundo, mas agora nós temos Deus em nós. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Essa aliança, esse pacto Deus fez comigo e com você também. Para quê? Para que nós possamos
refletir essa glória do Senhor e participarmos desse grande projeto do Senhor. A bênção do Senhor venha sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, porque Ele fez uma aliança conosco, uma aliança que Ele chama de aliança perpétua, uma aliança que não acaba. Uma aliança, já o fato de aliança, é esse fato, não é acordo. Porque o acordo ele acaba. O acordo, eu faço um acordo, fiz um acordo com o irmão, comprei um objeto, eu tenho que pagar, ele tem que me dar o produto. Um acordo. Sem esse acordo, sem eu cumprir minha parte, ele não cumpre a parte dele. Se eu cumprir a parte dele, eu tenho que cumprir a minha. Senão, há um desacordo. E rompe-se as partes. Mas o que Deus faz é uma aliança, que já não tem começo nem fim. Mas ele ainda reforça esse conceito, dizendo que é uma aliança perpétua, que é para mim e para os meus filhos, e para as gerações dos meus filhos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 6, ele fala assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, eu não sou agarrado à letra, mas eu obedeço à lei, porque a lei não foi revogada, tá? Muitos leem esse texto e interpretam errado. Fala que a lei mata. Então, eu não tenho que olhar a Bíblia, eu não tenho que olhar nada disso, eu só tenho que viver na plenitude do Espírito. Tá, mas como você vai viver na plenitude do Espírito, você nem sabe o que é Espírito. Então, você tem que conhecer o Espírito. Como você vai conhecer o Espírito? Através da palavra, através da letra. Percebe? Não é isso que ele está falando. Ele também não está falando que eu tenho que abandonar a lei, que era a letra posta lá. Mas que eu não sou mais escravo dela. Mas Cristo me libertou para obedecê-la. Para obedecê-la. Não com uma imposição sobre mim, mas se agora eu obedeço, porque eu tenho alegria em agradar ao meu Senhor. Não mais por imposição, mas por desejo de agradar a Deus. Percebe a diferença? É como você pensa assim, ó, você está casado com a tua mulher, esposa lá, está recém-casado, tem uns 2 anos de casamento. Aí, ela sai de casa cedo para trabalhar e fala assim: amor, dá para você lavar a louça e passar um paninho na casa? Aí você fala assim: não, tá, faço sim, beleza. Aí quando você vê a hora, está chegando dela voltar, quase na hora dela voltar. Aí tu faz como? Rapidinho, mas por que você faz? Para não levar a bronca, né? Para não ter uma briga, né? Quando ela chegar, não é isso? Para não apanhar, né? Em alguns casos, né? Em alguns casos para não apanhar, né? Mais ou menos isso, né? Mas você faz com medo da lei, da letra da palavra. Mas quando o inverso, né, agora, isso era a época da lei, da letra, da imposição da lei. Mas o inverso é assim. Ela está saindo para trabalhar, o marido vai lá na porta e fala assim: amor, olha, eu vou lavar a louça e vou passar o pano na casa, vou deixar organizadinho, quando você chegar vai estar tudo bonitinho. Ela fala assim: nossa, mas eu nem pedi, né? Eu nem pedi e ele já vai fazer isso para mim? Muito bom, obrigado, meu amor. E vai embora, e quando ela chega, está tudo arrumadinho, com a mesa posta, com um cafezinho e tal. Isso é, agora, a alegria em fazer, não por causa da imposição do fazer, mas por causa da alegria em agradar o nosso Senhor. Se nós queremos agradar as pessoas que nós amamos, né, e quando eu falei o segundo exemplo, as mulheradas falaram assim: dá
né? Ó, tá vendo? É assim que, né? É assim que faz, né? É assim. Meus amados, gostamos de agradar as pessoas que nós amamos? E quanto você ama a Deus? O quanto você está disposto a participar desse projeto do Senhor? Na sua casa, na sua família, no reino de Deus. Nós não somos mais escravos da lei, nós somos livres. Livres para obedecer. Porque é melhor obedecer do que o sacrificar. Sacrifício, ainda mais com coisas que deveriam ser queimadas lá, não deveria ser trazido para cá. Coisas imundas que era ter ficado no mundo. Porque essa palavra, quando ele fala melhor o obedecer do que o sacrificar, é quando Saul traz coisas que eram para ter sido destruídas lá com os seus inimigos. Meus amados, quero chamar a tua atenção para o texto de Hebreus 9, versículo 12 a 15. Eu vou pedir ao nosso irmão Valdemir que leia para nós, economizar um pouco minha garganta aqui, Valdemir, por favor. Muito bem. Então nós vemos aqui que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, através de Cristo, como nosso mediador, nessa nova aliança. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a palavra de Cristo no cálice é significativa. Esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Toda vez que era morto um cordeirinho, uma pomba, algo de sacrifício para a remissão dos pecados, purificação do povo, mostrava e tipificava Jesus Cristo que iria vir para morrer na cruz por nós. Mostrava Cristo, apontava para Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro perfeito, não é o imperfeito, e por isso o Cordeiro deveria ser perfeito, sem mácula, sem mancha, não doente, não sujo, não imundo, não o resto, mas o perfeito. Assim, porque Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. A lei agora traz a necessidade do sacrifício, a exigência, o amor e a obediência de Cristo Jesus agora vem até nós, porque Ele cumpre a lei, porque Ele é o sacrifício, Ele cumpre e sacia o desejo de justiça do Senhor Deus Todo-Poderoso, e o de justiça não é o de justiceiro, mas de ser justo, de não acatar o pecado, de não receber o pecado, porque Deus não é brasileiro, gente. Deus não é brasileiro, que vai dar um jeitinho no final das contas lá, né, para que você possa entrar com o pecado e tudo mais. Não estou vendo. Ó, faz o seguinte, passa por ali, porque é por ali eu vou prestar atenção no João que vai passar aqui, você passa por ali com o teu pecado, que você vai entrar assim no céu perfeitamente. Não, não vai. Não vai. Mas Ele é justo, Ele cumpre a lei da forma correta, saciando a justiça de Deus. E Cristo, por amor, veio a morrer na cruz por nós, obedecendo a ordem dada por Deus, Pai Todo-Poderoso, para Ele. Deus instituiu a aliança
providenciou tudo para que o seu Filho cumprisse perfeitamente todas as suas exigências. Ele fez isso. Deus fez isso. Uma vez que o homem não seria capaz de fazê-lo por si mesmo. O homem não era capaz nem de se oferecer por próprio sacrifício por si. Ah, não, preciso de Jesus, eu vou me auto-sacrificar para receber o perdão. Pode deixar que eu vou para a cruz por mim. Tá, mas o que o cordeiro tinha que ser? Sem mancha, sem mácula, não doente. Ah, então, você é assim? Não. Você é pecador, é falho, erra. Não tem nada de sem mancha em nós. Nós estamos contaminados. O pecado habita em nós. Então, um sacrifício pecaminoso era um fogo estranho diante de Deus, não seria aceito. Por isso precisa de Jesus Cristo a realizar esse sacrifício perfeito. Cristo obedeceu em amor e nos dá essa nova aliança no reino de Deus sobre nós e sobre nossas famílias. A família e o reino de Deus, o terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, é a família e a entrada no reino. A família e a entrada no reino. Os membros da família da aliança precisam entender que só estão sobre a aliança do reino por causa da graça de Deus. E somente quando tiverem essa certeza amadurecida em seu coração, é que conseguirão ser graciados com a misericórdia do Senhor, uns para com os outros na família. E família é isso. Entendendo que somos da família do Senhor, entendendo que somos coparticipantes no reino de Deus, entendendo que cada um tem uma função na família, e não é porque um vale mais, outro vale menos, pelo contrário, cada um tem a sua função na família. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, a filha é filha, o primo, o tio, o pai, o sogro, o avô, faz parte da família, mas a família é secundária, segunda parte da família, né? Não é a primária, mas cada um tem sua parte na família. Assim, nós como somos da família do reino de Deus, cada um tem a sua parte da família, e nós cooperamos uns com os outros, e temos uma relação de familiares aqui no nosso meio. No entanto, quando você não lembra o nome de alguém, como é que você chama ele? Aqui na igreja, irmão. Ô irmão, né? Ó, isso daqui é uma bênção, gente. Você não lembra o nome ô minha irmã, que alegria te ver, né? Que bênção, quanto tempo, tal, né? Você já dá uma escapada fácil, né? É uma escapada fácil. Mas essa escapada fácil faz parte de um conceito que nós somos todos irmãos, de fato e de verdade. Somos irmãos em Cristo Jesus. Quero chamar a tua atenção para o texto de Efésios 4, 28. Vamos ler todos juntos? Aquele... Olha aí. Então, percebe que ele vai fazer a oposição da ação anterior. Aquele que furtava, não furte mais. Mas ele vai trabalhar para quê? Para ser rico? Hã? Então, se for para ser rico, não é trabalho, né? Tem que ser outra coisa, né? Tem que ser outra coisa, porque né? Não é bem assim. Mas, enfim, não é para ser rico, mas é para quê? É para que tenha como acudir o necessitado. Ele tirava, ele agora dá. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós somos agora como filhos amados de Deus.
filhos amados de Deus. Há uma ação de Deus em nos adotar. Nós não somos filhos, agora somos filhos por adoção, Ele nos adotou. Porque o filho gerado é Jesus Cristo, o filho unigênito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, que é Jesus. Mas agora todos os demais somos adotados. E o adotado é o que nós falamos aqui no nosso meio, que é o filho do coração. Né? Não nasceu da barriga, mas nasceu do coração. Porque esses vão lá e são escolhidos. Olha, escolhidos, a adoção. Ele nos adotou. Ele nos escolheu. Irmão, que coisa maravilhosa. Deus olhou para você, olhou para mim e falou assim: vem cá, você vai ser meu filho, eu vou te amar, você vai fazer parte do meu projeto, você vai fazer parte da minha aliança, você faz parte comigo agora. Para quê? Para que nós pudéssemos receber esse amor e andar no amor, também como Cristo andou em amor e a si mesmo se entregou como oferta diante do Senhor. Concluindo, a família da aliança é um projeto de Deus e estabeleceu as leis e chama os seus servos a participar do reino de Deus com as suas famílias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o projeto do Senhor. O mundo não se importa mais com os conceitos de família. Se você olhar e puxar o conceito de família na sociedade hoje, você vai ver 1 milhão de formações de famílias aí. 1 milhão não, estou falando demais, né? 1 milhão é muito, mas é uma metáfora para dizer que tem muitos conceitos de família. Antigamente nós falávamos família, pai, mãe, filhos. Hoje é pai, filhos. Mãe, filhos. Vô, vó, filhos. Netos, filhos. E assim vai. Uma lista enorme de conceitos familiares do mundo. Não estamos falando que é um conceito familiar divino. O conceito familiar divino qual que é? Homem, mulher e filhos. Filhos. Ou filho. Né? Porque a terra já foi enchida, né? Mas eu creio que é bom o casal ter mais de um filho. Não é bíblico isso, tá? É para ter primo, para ter sobrinho, para ter tio, né? Para aprender a dividir as coisas, aprender a compartilhar as coisas. Mas o importante é que você tenha que ter na tua mente, no teu coração, que a tua família não é tua. É um projeto de Deus. E que você deve participar com a tua família nesse projeto do Senhor. Aprendendo que nossa família deve ser uma casa, um local, onde o nome do Senhor é ensinado. O nome do Senhor é propagado. O nome do Senhor é ensinado para aqueles que estão fracos na sua fé ainda, estão se fortalecendo na sua fé, está construindo uma fé, não uma nova fé, não é uma nova fé. Percebe que ele vai falar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é a fé antiga. E aqui o antigo é bom, não é ruim, que o antigo lá é dito como ruim para muitas pessoas, é o antigo. Isso é muito antigo, ultrapassado. Não, é a fé lá dos nossos pais no passado, que vem e que é passada para nós hoje, nós passamos para os nossos filhos hoje. Devemos fazer um autoexame em nossas falhas, em nosso lar, em nossa casa. Estamos cumprindo cabalmente o que Deus requer desse projeto que Ele está fazendo em sua vida e em sua família? Então, se nós não estamos cumprindo, devemos começar a analisar e a voltar, e a pensar, e a planejar, e a exercer estratégias para cumprir esse projeto. Se eu tenho um projeto, eu tenho um negócio que
eu pensei que ia caminhar para um lado e que não foi do jeito que deveria ser. O que você faz? Você para, você recalcula, você reorganiza as coisas e volta a caminhar no projeto maior que está lá em cima. Se eu estou viajando para um local e pego em um cruzamento errado, o que eu faço? Eu desisto? Abandono a viagem? Não, o que eu faço? Eu recalculo. O que eu vou fazer então? Se eu peguei um caminho errado aqui, o que eu vou fazer? Vou desistir? Vou abandonar? Não. O que eu devo fazer? Eu devo falar, então, qual é o caminho? Qual é o GPS aí? Vamos dar uma olhada no GPS. E recalculo a rota e volto para o caminho certo. Por mais que seja difícil voltar. Voltar é mais difícil do que ir. Né? Você pegou o caminho errado, você andou 20 quilômetros para ir. Para você voltar para o caminho certo, tem que andar mais 20 para voltar e depois pegar o caminho certo. Então, você perdeu 40 quilômetros para ir no caminho certo. Né? Talvez ele já estava até chegando já. Mas a vida é assim. Algumas vezes pegamos o caminho errado, cortamos, pegamos de encruzilhada errada, mas tudo bem. O melhor é que você possa ver aonde você está errando, aonde eu estou errando, e voltar para o Senhor. Caminho certo. Família é um projeto do Reino de Deus. Possamos olhar para nossas famílias e caminhar com esse projeto. Ah, mas meus filhos já estão criados aqui, né? Muitos já têm filho criado. Tá, mas você está ajudando teus filhos a cuidar dos seus netos? Muitos falam assim, mas vô e vó é só para estragar neto. Não, não é para estragar neto não, é para ajudar os filhos a cuidar dos filhos. Não é para estragar, é para ajudar, é para cooperar com eles. É para cooperar com eles e amar eles. Minha feita estava corrigindo o Victor, meu filho mais velho. Minha mãe olhou assim e falou assim, Tim, não seja tão duro. Lá na minha casa eu sou o Tim, né? Tim, não seja tão duro com ele. Eu falei assim, mãe, se eu tivesse feito o que ele fez, o que a senhora ia fazer? Ah, não, mas não é diferente. É diferente, eu sei que é diferente, porque eu sou eu e ele é ele. Mas você não ia fazer o que eu estou fazendo? Ia. Falei, então, só estou replicando o que eu aprendi. Tá certo? E graças a Deus, ela sempre compreendeu isso e nunca interferiu. Mas devemos assim fazer. E os avós devem auxiliar na educação dos seus netos, amando e cuidando da família como um projeto de Deus. Vamos orar. Pai de amor, pedimos graça e misericórdia, pedimos que o Senhor nos ajude e nos auxilie nesse projeto tão maravilhoso que é a família. Possamos, ó Pai, olharmos e nos ver nesse grande projeto que Deus tem realizado e nos chamou para fazer, e sermos pais, mães, filhos desse projeto. Ó Deus, sejamos homens e mulheres que obedeçam cabalmente o Senhor Todo-Poderoso. E que o Senhor venha nos despertar, ó Pai, a participarmos desse projeto de forma incansável, de forma ativa, olhando a graça e o amor de Deus a cada momento em nossas vidas e corações. Tem misericórdia, Pai, de nós. Nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo, um bom almoço. Aos homens presbiterianos, mais uma vez, nosso parabéns. Que Deus os guarde e os fortaleça sempre. À noite, às 19 horas, estaremos aqui novamente para cultuar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado.